Quando o filho atípico entra na adolescência ou até na pré-adolescência, surgem outras perguntas, outras inseguranças e muitas vezes uma solidão diferente para as famílias. Como lidar com as mudanças de comportamento, com a construção da identidade e com a busca de autonomia? Para conversar sobre esse tema, Mônica Pitanga. Mônica, se apresente e a gente vai falar um pouquinho sobre adolescência. Eu sou a Mônica Pitanga, sou orientadora parental de famílias atípicas, ativista da inclusão, especialista na diversidade e inclusão e mãe atípica. Sou uma mulher branca, 46 anos, tenho os cabelos castanhos aqui na altura dos ombros, estou com uma camisa de tecido de linho branco, bordado em azul, um colar azul, uma calça azul turquesa e estou aqui ao lado da Bia. E estou muito feliz de estar aqui para falar da adolescência, que é a fase mais desafiadora, né? Vamos falar a verdade, ainda mais quando tem um diagnóstico, uma deficiência. Eu acho a fase mais desafiadora sempre no nosso desenvolvimento. Quando tem uma deficiência, eu acho que é nível hard. Você vai me falar. Sim. É isso mesmo, Mônica? Eu tô com 2 adolescentes agora. Thor tem 15 anos, Laila 13. Hoje, como orientadora parental, eu tenho consciência, né, das fases de desenvolvimento que são comuns a todos os adolescentes, com ou sem deficiência, né? É importante falar isso. A questão da sexualidade, a questão dos hormônios, não importa o diagnóstico, todos eles vão passar por essas fases, mas quando é uma adolescência atípica, ainda tem essa questão que pesa muito, que é a questão da socialização, né? Então, o bullying, a exclusão acontece, na maioria dos casos, mais forte nessa fase da adolescência. Isso aconteceu com a minha filha, com a Luísa. Ela teve que mudar de escola, de tão grave que foi. Ela não teve coragem de me contar. Eu soube através de uma mãe de uma amiga. Ela sofreu ali, ela fala, durante 2 anos essa exclusão, lanchando sozinha na escola, não sendo chamada para as festinhas, enfim. As amigas dela nessa época, ela fala que era estagiária da escola, que ajudava, profissional de apoio, porteiro. E foi uma fase muito difícil. Quando eu soube que ela estava sofrendo bullying, quando eu soube, eu não acreditei e eu comecei a me sentir uma mãe muito culpada. Imagina. Por não ter percebido. Como era minha primeira filha e tinha outras questões mais importantes, o diagnóstico, o segundo diagnóstico que veio nessa fase, 2 cirurgias no quadril que ela passou nessa fase, de ter que ficar na UTI, de ter que ficar sem andar, sem frequentar a escola. Então tinha tanta coisa acontecendo, eu estava com uma bebê amamentando, que me sugava dia e noite, privação de sono. Eu tinha um filho do meio, com 2 anos e pouquinho, que regrediu no processo de desfraude, que começou a fazer pirraça para chamar minha atenção. Então, eu tava vivendo ali aquele, imagina, o caos, né? E eu não consegui perceber que a minha filha estava sofrendo. E ela não quis me falar. Hoje ela fala, eu não queria falar porque eu sabia que você já tinha tanto problema, tanta preocupação, que eu não queria te dar mais essa preocupação. Isso acontece com muitas famílias, importante dizer, né? Que as crianças, os adolescentes não têm coragem de falar para os pais. Então, foi ali, nesse momento, nesse fundo do poço, nesse caos, que eu entendi que eu precisava estudar para ser mãe. Comecei a estudar sobre a educação parental para acolher primeiro esses sentimentos da minha filha, para entender sobre essa fase da adolescência, dos meus 2 outros filhos também, que eram fases diferentes, demandas diferentes. E foi ali que eu comecei. Eu falo que o primeiro vídeo que eu assisti de uma educadora parental, que uma pessoa me enviou, eu falo que Deus usa, né, as pessoas. E essa pessoa me enviou esse vídeo, eu assisti o vídeo. Eu falei, gente, isso faz muito sentido, eu vou começar a consumir mais conteúdos desses. Comecei a procurar outras profissionais e aplicar dentro da minha casa primeiro. Minha família é maravilhosa, mas eu não tive essa educação socioemocional, que hoje a gente fala tanto, né? Que faz parte, inclusive, do currículo da escola. Mas na minha época, eu tô com 46 anos, eu não tive. Então eu tive pais muito presentes, mas era aquela coisa assim, minha mãe do fazer, do sentir não, né? Acolher as emoções, validar as emoções. Mas mesmo assim, isso hoje ainda não é comum. É um processo. Não, mas eu acho que é menos do que na nossa fase, nossa fase de filhos. Sim, mas eu digo assim, porque hoje o mundo está individualista. Sim. E aí, às vezes, esse sentir é um trabalho que tem que ser feito. Você fala assim, eu comecei a fazer dentro de casa. Realmente, se a gente não escala e não começa a fazer, isso também se perde. Eu tive a oportunidade, graças a Deus, de ter acesso a isso quando a Luísa estava ali entrando na adolescência. Então eu pude recuperar, resgatar e
E sem culpa, tipo, na infância dela eu poderia ter sido uma mãe melhor, que acolhia as emoções? Sim, mas eu fui a mãe que eu pude ser, né? Eu recebo muitas mães enquanto orientadora parental que falam, ai, por que eu não soube disso antes? Meu filho já tá com 18 anos, com 16, e agora o que eu faço? Sempre dá tempo de resgatar e melhorar daqui pra frente. Então, fez muita diferença pra mim. Porque eu entendi que, assim, a minha filha ia continuar saindo lá fora e enfrentando o capacitismo, o preconceito, os olhares, o julgamento, a exclusão. Isso eu não tenho como ter controle. Infelizmente, a gente luta para melhorar, mas não tem controle. Né? Não tem controle. O preconceito existe, as barreiras existem. Então, o que eu posso fazer para ajudar a minha filha? Instrumentalizá-la, né? Dar as ferramentas, ela... né? Isso. Então, desenvolver nela esse encorajamento, essa autoestima, fortalecer a autoestima dela, fazê-la entender que ela não está errada por ser quem ela é, né? Que ela tem um corpo diferente, mas que as diferenças existem e que ela precisa encontrar suas potencialidades, né? Então, o que você é boa? O que você é capaz? E aí, quando ela entrou na adolescência, que eu criei a ONG, ela tinha 15 anos, é engraçado que ela tinha muita vergonha de falar em público, e ela só tirava foto na internet, selfie do rosto. Ela não mostrava a deficiência, assim como eu também escondia a deficiência dela, porque eu era capacitista, não sabia, né? Eu estava vivendo, reproduzindo as crenças estruturais, históricas, que estavam no meu inconsciente, né? Então, quando eu comecei a criar a ONG, que eu comecei a ter que dar palestra em empresa, Câmara dos Vereadores, escola, eu levava ela comigo, com 15 anos. E ela falava, mãe, eu não quero ir. Eu falei, você vai sim, você vai, porque eu criei essa ONG por sua causa. Você pode não falar nada, fica quietinha, mas você vai. Então ela começou a me observar, ela começou a me acompanhar em todos os lugares, né, no ativismo, na ONG, nas atividades, sempre ali como espectadora. Um belo dia, eu fui dançar com ela aqui em Vitória, no Reconecta, e aí a gente dançou, e depois eu tive uma fala, e eu perguntei, alguém quer fazer alguma pergunta? Aí uma senhora, eu quero, para sua filha. E aí eu falei, e agora? Porque a Luísa não falava. Foi essa pergunta, né? E a Luísa pegou o microfone, e eu chorando. Porque é como se a borboleta tivesse saído do casulo e começou a voar. E ali ela nunca mais parou. E ali, logo depois veio a pandemia, ela começou a gravar vídeo, hoje ela é influenciadora digital, está estudando jornalismo, gravou um documentário agora para a faculdade, contando a história da luta das pessoas com deficiência em Cachoeiro Itapemirim. Tá lá no YouTube, chama Nada Sobre Nós Sem Nós. Enfim, eu encho de orgulho, mas hoje eu vejo a Luísa desabrochando com 22 anos, essa borboleta linda voando, mas precisou aí desses 11 anos, né, dessa fase difícil da adolescência, com uma mãe que foi estudar e se preparar com o carro andando mesmo, né, trocando pneu ali com o carro andando, para poder acolher e fazer com que ela se sentisse, não, o erro está nas barreiras, o erro está no preconceito, você não é errada, vamos focar nas suas potencialidades, no que você é boa. E hoje ela é uma comunicadora, porque ela sempre, por ela ter a dificuldade motora, a deficiência física desde que nasceu, ela nunca conseguiu ter muito movimento. Enquanto as crianças estavam correndo, pulando no parquinho, na festa, ela estava sempre sentadinha do meu lado, escutando as conversas dos adultos. A Luísa sempre foi muito madura. Ela sempre apresentou uma maturidade emocional, umas falas que não condiziam com a idade dela. Por ela ler muito, então ela desenvolveu muito essa parte, esse outro lado que ela é boa. Então hoje na faculdade ela fala que todo mundo disputa quem quer fazer trabalho com ela. Enquanto ela era excluída na adolescência, que ninguém queria fazer trabalho com ela, hoje ela é disputada na faculdade. Olha como é que o mundo gira. Porque hoje o que ela precisa na faculdade é o cognitivo, é a fala, que é o que ela tem muito bem desenvolvido, que é de potencialidade. É a potencialidade dela. Porque às vezes o que se demora muito é descobrir a potencialidade. Sim. Ô, Mônica, e essa semana, até que uma dica para todo mundo, né? Olhei nas suas redes sociais e você estava muito emocionada vendo a Luísa falar sobre esse processo da adolescência dela, não era isso? Sim, ela gravou uma aula. Conta pra gente, assim, o que te tocou nesse momento? Eu fiquei pensando, meu Deus, eu conheço a história da Luísa de frente para trás, de trás para frente, mas ela sempre traz algo ali que eu não tinha percebido, né? Por isso que é muito importante a gente escutar as pessoas com deficiência. Porque ela colocou, ela
falou nitidamente, foi uma aula para formação, que eu tô com uma formação aberta em educação parental para famílias atípicas. E ela falou assim, gente, olha só, a adolescência foi a fase mais difícil da minha vida. Espero que não venha outra mais difícil, tá? Espero que essa continue sendo a mais difícil, porque foi difícil pra caramba. Enfim. E aí ela trouxe essas questões de que foi muito difícil, mas que foi muito importante ela ter para onde voltar. Ela ter a família acolhedora, que aceitava, que lutava por ela, que luta, né? Aceita, luta, apoia. Então ela ia lá para fora, tinha as experiências delas ruins, desafiadoras, de sofrimento, de exclusão, mas ela sabia que ela tinha um porto seguro para voltar e que isso fez muita diferença na vida dela, né? Ter essa família que ela sabia que ia defender e apoiar de todo jeito, onde ela podia ser ela mesma, sem máscara, sem, né, enfim, com todas as características delas positivas e negativas. E aí isso me deixou com o coração, né, quentinho, porque eu falei, é isso. E para quem quiser te acompanhar nas redes sociais, qual é o seu arroba? Mônica Pitanga e Luísa com S Pitanga. Luísa também posta muita coisa interessante. Mônica, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o livro, Pontos de Afeto. O que te levou a escrever? O que me levou foi que eu entendi que não foi por acaso que a gente viveu tudo isso e vive, né? Eu sou uma pessoa muito espiritualizada, eu tenho uma fé que eu falo que eu recebi isso dos meus pais. Então, mesmo que lá no momento do diagnóstico da doença rara, eu questionei um pouco Deus, por que eu, porque, né? Teve aquele momento da negação, da raiva, que é o processo, né, de aceitação. E que é natural. Mas foi muito rápido, porque logo eu entendi, tá, Deus, então o que eu preciso aprender com isso, né? Nós estamos aqui nessa situação, eu não posso mudar o diagnóstico é esse, mas o que eu posso fazer? Eu posso amar minha filha, eu posso encorajá-la, aceitá-la, eu posso fazer com que ela se sinta ouvida, pertencente, isso eu posso fazer. E é isso que eu faço com a minha filha e com as famílias que eu atendo. Mostrar que o capacitismo atrapalha, e aí o livro veio como, assim, mais uma ferramenta para chegar nas famílias, porque não é qualquer família que pode pagar uma sessão de orientação parental, né? E o livro é mais acessível, então o livro não é só para famílias, é para professores. Ali eu vou contando a história, o que eu achei mais relevante desde o nascimento da Luísa até os 19 anos, que foi quando eu lancei, e vou trazendo muitas orientações enquanto educadora parental. Então tem a Mônica mãe e tem a Mônica orientadora parental. Então tem um capítulo que eu falo só sobre adolescência. E aí entra o bullying, e aí entra a baixa autoestima, aí entra o encorajamento. Eu falo do ciúme dos irmãos, eu falo do relacionamento entre o casal, né? Porque eu tô casada há 24 anos e muitas mães atípicas, Os casamentos acabam, né? Viram ali, muitos pais vão embora, abandonam. A realidade é muito dura, então dentro da doença rara tem uma estatística de 73% a 78% de pais, homens, que ao receber o diagnóstico viram as costas e vão embora, e essa mãe fica sozinha para lidar com tudo. No autismo também. Então, o mundo, né? É muito desafiador. E aí eu vou contando, falo do capacitismo, falo do bullying, falo da adolescência, o que é que os pais, educadores podem fazer para acolher. Dentro da nossa história eu vou trazendo pontos e facilitando o caminho de outras. O livro nasceu para isso, para facilitar o caminho de outras famílias através da nossa história. E aí você tem o grupo Mães Leoa. Sim. Eu falo que essa parte, assim, essa troca de experiência é muito importante. Eu falo que isso é muito enriquecedor. Eu, quando fui para Mais, eu estou na gestão há 10 anos, mas eu estou há 16, 17 já mais. Na verdade, eu fui para lá para conhecer outras mães que viviam histórias parecidas com a minha. E isso fortalece. Muito. Quando você saiu, tinha um Movas, né? Você saiu da presidência, mas você, né, ser a cara do Movas. Sua mãe, né? Botei o filho no mundo. Isso. O que te levou a criar o grupo Mães Leoa? É essa questão da família mesmo? A questão de tomar consciência dos meus privilégios, né? Então, eu sei que a realidade de muitas mães não conseguem nem comprar um livro desse, né? Não conseguem estudar, tempo para estudar, não tem rede de apoio, não tem nem tempo para pensar no autocuidado delas. Então, um dia eu estava na Câmara dos Vereadores, numa sessão sobre a doença rara, e eu preparei a minha fala, né? Eu vou falar da dificuldade diagnóstica, vou falar da questão financeira, que os tratamentos são muito caros. Pensei toda. Quando eu cheguei lá, a gente sentou em roda, eu comecei a ver mães atípicas de baixa renda com doenças raras reclamando que não tinha dinheiro para comprar o remédio de R$100 e poucos do filho. A outra não tinha um carro para levar a filha na escola, que tinha uma doença que despela a pele toda solta, assim, não pode pegar sol.
aquelas mães leoas estavam ali falando das necessidades dos filhos. Nenhuma mãe falou, eu preciso de ajuda, eu tô muito mal. Nenhuma mãe foi lá para lutar por elas. E aquilo eu comecei a chorar, me emocionei, falei, cara, eu tô num lugar de muito privilégio, eu tenho carro, eu tenho plano de saúde, eu tenho marido, eu posso estudar, o que eu posso fazer por essas mães? E aí eu me voluntariei para criar um grupo, de primeiro presencial, que um vereador abraçou lá, e eu fiz esse trabalho com essas mães e eu vi a transformação nessas mães. E aí eu comecei a adaptar o meu método para atingir essas mães que não estudaram, que não leram, que estão exaustas, que estão em burnout, que não... Sim. Pensando em cometer suicídio, tirar a sua própria vida, né? Então eu comecei a adaptar ferramentas para que elas pudessem... Porque se eu chegasse lá para dar aula para essas mães, elas iam embora. Poxa, vai colocar mais coisa na minha cabeça. E aí eu comecei a fazer esse encorajamento, a adaptar essas estratégias para uma linguagem mais acessível, né? Muitas ferramentas práticas de vivência. E eu comecei a ver que deu certo. Então eu desenvolvi esse programa que chama Família Mais Feliz, com 10 sessões, né? Que eu já estou aí no 4º ano. E tem depoimentos muito bonitos. E aí eu falei, tá, mas são poucas mães que têm acesso a isso aqui em Cachoeiro. Como que eu vou ampliar isso? Aí eu criei o grupo no WhatsApp, né, que é um trabalho também voluntário que eu faço ali de encorajamento. Então eu criei as Manhãs de Luz, que ali a gente eu coloco áudios, que eu compartilho leituras, compartilho coisas que eu acho que vão ajudar. E tem depoimentos assim lindos de um áudio no WhatsApp fazer com que uma mãe desistisse de tirar sua própria vida. Um áudio que eu gravei sobre esperança, sobre o psicólogo, um livro lá do psicólogo Alexandre Coimbra, e ela escreveu, olha, hoje eu ia tirar minha própria vida, eu estava deitada no chão com meu filho, não tinha mais o que fazer, tocou meu celular, pim, quando eu acendi, um áudio da Mônica, Manhã de Luz, lá na comunidade Mãe Leoa, e era tudo que eu precisava, era aquela esperança para eu desistir de tirar minha vida. Então, olha o que a gente pode fazer, O impacto, né? que a gente pode causar na vida do outro, né? Sim. E de forma muito positiva, assim. Dentro da adolescência, a sexualidade, eu acho que evidencia ainda mais as questões relacionadas à inclusão, capacitismo, essas coisas todas. E é muito difícil o pertencimento para a pessoa que, né, tem uma deficiência nesse processo de conseguir viver a sua sexualidade de uma forma plena. Porque, às vezes, os pais se sentem perdendo o controle nesse momento, né? Tem alguns pais que não querem que o filho desabroche sua sexualidade. Provavelmente você já deve ter conversado bastante com o marido sobre isso. E com Luísa também. Sim, a Luísa está com 22 anos. Eu tive recentemente com a Luísa, ano passado, foi o lançamento do filme A Sexibilidade. Vocês já assistiram? Não. Tem que assistir. É bom ter uma dica. Tem que assistir. A Sexibilidade é um filme do diretor Daniel Gonçalves, que é uma pessoa com deficiência. E é um documentário onde ele gravou depoimento de várias pessoas com deficiência física, intelectual, de várias gerações, sobre a sexualidade, que é um tabu. É um tabu, né? A sexualidade é tabu, alguns pais não se sentem confortáveis de falar com um filho típico. Com um filho com deficiência, então, né? Porque aí entra a crença de que esses filhos são eternas crianças, a infantilização, né? Então, meu filho não pensa, não, meu filho é anjo, né? Aquela ideia do filho anjo, que é uma crença totalmente, não, seu filho não é anjo, tem a deficiência, mas ele vai sentir desejo como qualquer outra pessoa, né? Então, no filme mostra isso de uma forma muito real, né? Além da sexibilidade, tem um filme que eu recomendo muito, que fala sobre esse tema, que é o 37 Segundos, anota aí, gente. 37 Segundos mostra essa questão da superproteção de uma mãe com uma jovem com deficiência, que essa mãe se achava no direito de decidir por essa filha o corte de cabelo, a roupa que usava, onde trabalhava. E chega um momento... Não vou dar spoiler do filme, né? Mas assim... Mas isso Chega um tudo momento já que é quase inexistente, né, a pessoa. Isso tudo já é sobre sexualidade, né? Porque a Sim. roupa que eu uso fala do meu lugar no mundo. Né, fala como as pessoas me enxergam. E a gente não vê, às vezes, isso como sexualidade, mas isso já começa lá, na infância. Então, assim, sexualidade nos atravessa como humanos, né? Não é uma coisa que aparece na adolescência, ela é algo muito maior. Nesse filme mostra a jovem, que é uma atriz com deficiência mesmo, então o filme é muito real. Mostra ela olhando as pessoas no metrô, a mulher passando batom e ela desejando passar batom, pentear o cabelo, vestir um vestido, e a mãe não deixava. Por quê? O medo da mãe dela ser abusada sexualmente, porque essa é uma questão também, que pessoas com deficiência são alvos mais fáceis, porque Vulneráveis. algumas não comunicam verbalmente, outras
são surdas, são cegas, não conseguem comunicar, ou deficiência intelectual, então são presas mais fáceis. Então a mãe, naquela preocupação, a filha acaba fugindo de casa e tendo a experiência. Enfim, tem que assistir o filme, mas é muito legal como que o filme mostra isso de uma maneira muito real. Aquela filha, ela quer experimentar, a mãe não deixa, sufoca, e ela vai fazer o quê? Fugir. Ela vai fugir para ter a experiência dela, entendeu? Porque é humano, gente, né? A sexualidade faz parte. É humano, eu acho então, que essa é a questão, né? Esse tema tem que vir para roda, esse tema tem que ir para palestras, né? Para a escola, tem que ter mais Bias aí, Poliana, levando. Porque aí tem séries também, né? Aquela série Down for Love, aquela outra Amor no Espectro, não sei se você já viu, né? Sim, que é super legal. Sobre namoro e pessoas com autismo. Então, esses documentários, esses filmes ajudam muito, né? Porque, por exemplo, nesse filme 37 Segundos, quando eu assisti há 5 anos atrás, eu me vi ali um pouco protetora, assim, invadindo o espaço da minha filha em alguns momentos, né? E ali a ficha caiu, vendo outra história, lendo um livro, assistindo um filme. São ferramentas que a gente usa para se ver ali, né? E mudar. Então, eu não me considero uma mãe super protetora, pelo contrário, né? Luísa tá aí, a gente esteve no Rio agora essa semana e ela pegou o Uber sozinha, foi parar em outro bairro, a gente tava na Barra, ela foi parar em Botafogo. Ela já viajou sozinha com amigas, foi para São Luís do Maranhão, 4 voos, com uma amiga que ela conheceu na internet, em 2022. Ela foi pro São João da Tai, que ela foi como influenciadora digital, ela foi convidada para ir, com tudo pago. E lá ela ficou 5 dias em São Luís do Maranhão. Teve luau, teve almoço, teve os Big Brother, tudo junto lá. Então ela viveu uma experiência dos sonhos dela. Eu não pude ir. E naquele momento eu falei, eu não posso me impedir a minha filha de viver essa experiência. A dificuldade era quem vai com ela. Porque ela precisa de pessoas para ajudar a tomar banho. Ela precisa de pessoas para ajudar a calçar um sapato que ela não consegue, a passar com o andador nas barreiras. Então ela precisa desse apoio. E aí surgiu essa amiga, elas foram felizes demais. Eu quase morri, tive dor de cabeça. Não, coração, né? Aí não, isso é natural. Fiquei contando os minutos e os segundos para ela chegar e eu abraçar. Foi muito engraçado que eu vim no aeroporto aqui de Vitória buscar. Ai, graças a Deus você chegou. Ela, ai, que ruim que eu cheguei. Que né? Adorou. Bem adolescente. Então, é isso, né? E a gente precisa promover. Então tá, minha filha quer ir. Ela tem limitação. Como que eu vou fazer? O que eu preciso dar de recurso para que ela consiga? Né? E aí, o meu conceito é de ser uma mãe desnecessária, né? O Winnicott, eu gosto da mãe desnecessária o suficientemente boa, porque é isso. Eu não tô aqui para sempre, não sei até quando eu vou ficar, então eu preparo os meus 3 filhos para seguirem, né? Para desenvolver essa autonomia. Então, com os 3, mas com a Luísa tem essas questões, né? Que são mais diferentes, que são mais urgentes, que é o entorno que não favorece. Então, desenvolver isso aos poucos não é fácil, mas primeiro tem que começar mostrando para a mãe as consequências dessa superproteção, né? Então tá, é mais seguro manter seu filho aqui? Claro que Mas não é o melhor. Né? Mas o que isso gera no futuro? Uma crença de incapacidade, uma baixa autoestima, um desencorajamento, um adulto que não vai conseguir tomar decisão, um adulto que vai se sentir inseguro, que não vai conseguir passar numa entrevista de emprego. É isso que você quer para o seu filho? Não, então a gente precisa mudar isso daqui, precisa trabalhar o interior da mãe, né, uma terapia, os medos, a ansiedade, as crenças, para promover essa autonomia. Então, o quarto da Luísa hoje é todo adaptado, a gente pôde fazer esse quarto e ali ela consegue ter o máximo de autonomia. Ela trabalha, ela estuda, ela grava vídeo, ela muda roupa. Quando ela vai para um lugar que não tem essa acessibilidade, ela fica totalmente dependente. Aí a pia não é do tamanho dela, o banheiro não tem barra para ela segurar, não tem a cadeira de banho, aí ela precisa de uma pessoa para fazer tudo por ela. Então, o erro tá nela ou o erro tá no ambiente, né? Depende de como a gente vê. Então, quando a gente entende isso e começa a preparar, não só o espaço físico, mas preparar o filho no sentido de que vai, tenta, você consegue, você pode, eu tô aqui para te ajudar. Se você não conseguir, né, eu tô aqui. Então esse é o trabalho que a gente precisa fazer todos os dias pensando nesse futuro, vislumbrando onde a gente quer chegar, que é a fase adulta. Né? Se eu vou chegar lá, eu não sei, mas eu preciso preparar o caminho e curtir esse caminho junto com os filhos, fazendo o que eu posso para chegar lá. Isso é importante, além de preparar, curtir o caminho junto. Curtir. Criar oportunidades. Sim.